Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo. E hoje eu tenho um prazer imenso em receber aqui Thiago Pereira, nosso campeão olímpico de natação, mas também empreendedor e série e agora investidor anjo também. Thiago, muito bem-vindo, um prazer enorme te receber aqui. Obrigado, Claudinho, prazer estar aqui com você, falar um pouquinho, né, como é que foi um pouquinho da minha história como atleta, como é que foi um pouquinho dessa transição, né, e algumas aventuras aí no decorrer de toda essa carreira e até o momento de hoje. Que bacana. Eu fiquei muito contente quando você aceitou o convite, porque assim, temos vários assuntos, né, a gente senta para conversar, né, a gente fica um tempão aí, principalmente quando a gente está falando agora de negócios. Mas assim, a tua carreira, a tua jornada ali, né, a tua experiência como nadadora, as suas conquistas, queria que você falasse um pouquinho disso, falasse um pouquinho né, de tudo isso pra gente. Aí depois a gente vai entrar um pouquinho no Thiago empreendedor, no Thiago investidor. Boa, até para contar, para às vezes quem estiver ouvindo a gente hoje, né, eu comecei a nadar até por uma causa que é muito importante no mundo inteiro, né, que é o problema do afogamento. Muitos não me perguntam por que eu começar a nadar com 2 anos ali, eu quase tive um acidente, quase morri afogado. E aí, por esse motivo, minha mãe acabou me colocando na natação, e que eu falo assim, tinha tudo para ser um trauma pro resto da vida e acabou não sendo, e muito pelo contrário, né, assim, um que quase foi um acidente e a gente chegou aí a representar o país, 4 Jogos Olímpicos, 4 Jogos Pan-Americanos, e eu acho que hoje em dia também, a gente vai falar no decorrer, até pelo fato, né, disso ter acontecido comigo, hoje, esse ano mesmo, eu tô começando um projeto em Volta Redonda, onde a gente vai nadando com o Thiago Pereira, que a gente vai ensinar aí várias crianças carentes, né? A gente está com tudo dividido, metade de vagas para homens, metade para mulheres, mas com o intuito de ensinar as crianças a nadarem como prevenção. Né? Eu falo que a importância da natação, eu brinco que até, né, nem puxando sardinha para o meu esporte, mas realmente é o único esporte que salva vidas. E aí é uma outra campanha, aí mais um passo dentro da minha carreira pós-natação, mas que ao mesmo tempo tá junto com a natação, porque foi a história da minha vida, né? Então eu vejo isso como uma grande importância. E além de, poxa, a gente ajudar aí a prática do esporte, aumentar a nossa peneira, porque ao mesmo tempo que a gente tiver mais pessoas, né, praticando, a peneira aumenta, então a chance da gente ter mais talentos lá na frente, representando o nosso país, é muito maior. E acho que termina com uma coisa que salvar a vida não tem preço. Então é uma bandeira que eu estou começando, graças à natação. Falando um pouquinho do esporte, como é que foi a parte competitiva. Com 11 para 12 anos ali foi quando eu tomei minha decisão, né, na época eu fazia basquete ou natação. Sim. E aí eu escolhi natação, engraçado assim, pela quantidade de competição. Uhum. Então, assim, a gente tinha pouca competição no basquete, eu opinei pela natação. Uhum. E é o que eu falo, né, na vida, se a gente olhar hoje, com a experiência que tenho, a gente olhando um pouco para trás, querendo ou não, ali a gente já começava a tomar umas decisões de empreendedor, né? Claro. Porque, assim, a gente hoje pode parecer que é uma escolha boba. Mas às vezes com 11 anos, você, poxa, tem os amigos que estão ali, tem o outro que está aqui, então já são pequenas escolhas que a gente já vai tomando no decorrer da nossa vida, né, que elas vão somando lá na frente. E assim, dentre outras, né, eu falo que o esporte, uma das maiores dificuldades que a gente tem é quando a gente é mais novo. Ali quando você tem 14, 15 anos, que tem aquela época, né, até brinco na minha palestra, na minha época era high five, né, que aí a gente ia pras festinhas, então assim, sim, como a gente tinha essa coisa do treinamento e tudo mais, acabava complicando. Muita disciplina, né? E é uma idade, e eu acho que é uma idade muito difícil, porque ao mesmo tempo tá todo mundo, né, seja brincando, seja se divertindo, seja fazendo qualquer outra coisa que, não vamos dizer normal, mas qualquer outra coisa que qualquer menino dessa idade faria. Sim, sim. Ali eu com 15 para 16 anos, eu já estava mudando para Belo Horizonte, para morar na República e correr atrás de um sonho, né, que hoje olhando, você pensa assim, poxa, a chance disso ter dado certo era muito pequena. Porque se a gente parar para ver, né, a chance de 0,0001, e hoje com o filho eu até brinco com a minha mãe, eu falo assim, nossa, você é maluca, cara. Aí você me deixou sair de casa com 15 anos, nossa, né? Mas assim, realmente deu certo, foi uma baita experiência. Nessa
essa mudança para Belo Horizonte também foi um crescimento muito grande para mim, né? Você tem que começar a se virar. E eu falo que eu tomo decisões muito rápidas, né? Na época, eu tinha uma proposta de um clube no Rio e em Minas. E eu resolvi assim, 5 minutos. Eu entrei, falei com a minha mãe, falei, então vou para Minas. Acabou, tá resolvido. Super decidido. Acabou, tá com decidido. Quantos anos isso? Isso com 15. Que bom, que então, bacana. Com 15 anos eu já fui, já resolveu. E aí começou aquela jornada, né, do atleta, de competição, e aí entrando naquele dia a dia de alta performance. E assim, lógico, tem heavy alto, tô dando uma resumida da carreira, porque senão vamos lá. A gente fica contando até pro pessoal. E a partir dali, né, eu vejo que eu tive um crescimento muito grande, né, assim, seja como pessoa, como atleta, dentro da carreira. E lógico, teve dificuldade, várias. Eu não vou mentir, não é fácil você sair de casa, de uma cidade de Volta Redonda, com um pouco mais de 300 mil habitantes, morar em Belo Horizonte, uma cidade onde você não conhece ninguém, acaba que eu tinha muito poucos familiares, né? Você fica numa rotina, você tem dias de treinamento, você tem alguns fins de semana que eram mais, não vou dizer tristes, mas assim, poxa, no início ali eu não tinha tantos amigos, então você acaba, né? Tem aquela transição e assim, eu não tava Rio Volta Redonda 1h30, 2, né? Era uma coisa mais longe. Então, e assim, ali foi onde começou, eu posso dizer assim, os grandes desafios da minha vida, né? Dentro da carreira e tudo mais. Que legal. E assim, eu acho que o que você conquistou para você, mas o que você trouxe de relevância para o Brasil também, e o quanto você inspira muitas crianças. A gente está falando do projeto de crianças, mas muitos pais também, né? Então eu acho que tudo isso é um legado. É o teu legado da natação, é inspiração, né? Você é um cara fantástico, eu já tive a oportunidade de falar isso, com tudo que você criou. Esse legado é importante. Saber que hoje você trouxe isso para um projeto e que você vai dar continuidade, né? Eu acho que o objetivo maior é prevenir, ensinar a natação, mas também, por que não a gente olhar também outros talentos? Que é da oportunidade, né? A gente falou até um pouquinho antes de começar o programa, a gente estava falando, poxa, a gente precisa de incentivos, né? Precisa de uma série de fatores aí. E você está fazendo essa contribuição. Eu acho isso maravilhoso. Parabéns. Obrigado, continue, Claudinha. né? Tô junto, né? Recebi o projeto, vou trabalhar aí no que for necessário com, né, network, com vários grupos aí pra gente alavancar também, porque eu acredito muito também. E aí, bacana, aí vem Thiago, conheço o Thiago lá numa reunião de investidores, né? E aí, como é que foi essa transição? Fora investidor também, você também é empreendedor, né? Você tem alguns investimentos em restaurantes, você é sócio em algumas redes de restaurantes. Como é que foi essa virada de chave, né? Como é que foi esse link agora pro empreendedor? Claudinha, eu vou falar assim, não é fácil, não foi fácil, e até um assunto legal da gente levantar aqui, né, para quem está ouvindo a gente, hoje em dia a transição do atleta é muito complicada. Isso eu não estou falando só no Brasil, não, estou falando perante a mundo, né? O próprio Phelps, ele fez um documentário falando, né, dessa troca, que eu acho importante. Assim, eu acho que o esporte em si, o que a gente estava falando, a gente está precisando melhorar muita coisa, isso que é a grande verdade, né? Temos oportunidades. Tem muitas oportunidades para você melhorar. Tem barreiras, Tem barreiras, mas assim, eu acho que o esporte, ele é educação, né? Muita coisa a gente aprende no esporte, a gente leva para nossa vida, seja como empreendedor, empresário, é você saber ganhar, você saber perder, você saber a disciplina, a resiliência, você saber que o resultado ele não vem de um dia para o outro, né? Eu não apareci numa Olimpíada do nada. Então esse aprendizado a gente leva para tudo. São as escolhas, né, que você estava falando. Eu tive que abrir mão de várias, né? De várias escolhas, né? Tive que abrir mão de amigos, de cidades, né? Da família. E com certeza. E aí o que eu acho, assim, falando um pouco do esporte, da troca ali, né? Duas coisas, né, para comentar. Até colocando um pouquinho antes da gente falar na transição de carreira, que a gente falou sobre estar incentivando atletas, porque eu acho que a gente tá precisando de mais ídolos no Brasil. Sim, eu sinto concordo. Isso porque, poxa, eu tive a oportunidade de morar muito tempo nos Estados Unidos, onde eu tive muito aprendizado lá, e eu gosto muito de olhar para os lugares onde as coisas dão certo,
né? Porque você já viu que deu certo e você, poxa, por que a gente não consegue introduzir uma coisa nesse sentido lá? O que eles fizeram, né? Como é que foi isso, então? Aprender. É aquela coisa do esporte na escola. Por que eles colocam o esporte na escola? Porque os dois têm que caminhar em conjunto. Sim. Não é só o esporte ou só a escola. Eles acreditam que a junção dos dois vai transformar, seja um cidadão melhor lá na frente, ou um empresário melhor lá na frente, ou o que seja, né? Então, isso eu vejo muito no Brasil e hoje, acho que até coisas de redes sociais, muita coisa que a gente vê, muita coisa que a gente presencia no nosso dia a dia, e eu vejo que, assim, às vezes eu sinto que a gente está no Brasil, a gente está com alguns valores muito trocados, né? Coisas que a gente deveria valorizar mais, a gente acaba não valorizando, e coisas, às vezes, que são besteiras, que não tem significado nenhum, conteúdo algum, que não tem valor. E às vezes virando uma coisa que, sei lá, acaba ficando... ganha relevância, destaques. Destaques, aquela coisa toda. E fica invertido, né? Fica invertido, sabe? Pois é. E ao mesmo tempo são exemplos. Porque, poxa, hoje como pai também, Sim. eu fico vendo o Luca e assim, de uma maneira ou de outra, tem algumas coisas que eu não quero que seja exemplo, né? Então a gente também saber direcionar para onde vai, o caminho que tem que ir. Exato. Né? Então isso é uma coisa que eu tenho muito para mim, né? Eu vejo isso muito lá fora. E até dar um exemplo, Claudinho, eu sei que a gente tá batendo papo aqui, vamos falando depois da galera. Vamos à vontade. Até dar um exemplo, depois, até para chegar na transição, vou te dar um exemplo assim, vou falar de uma situação minha, sabe? Eu não quero ficar em comparação de Brasil e Estados Unidos, mas assim, fui cortar cabelo, tá? Eu morava em Los Angeles na época, trabalhava na USC, fui cortar cabelo, aí o rapaz começou a bater o papo comigo, começou a me perguntar um monte de coisa. Você é atleta? Você é atleta? Sou atleta. E eu sempre sou muito tímido, não tímido, mas assim... mais reservado. Eu podia sair falando um monte de coisa. Ser atleta, fui pra isso, aquilo. Não, sou atleta. Ah, não, mas ser atleta, tipo, você treina e tal. Eu falei, treino. Eu tinha ido para as 2, 3 Olimpíadas. Aí eu, não, treino e tal, não sei o quê. Aí, não, tinha ido para 2 Olimpíadas, não tinha ido pra terceira, não. Aí você treina, tipo, pra ir pra Olimpíada? Falei, eu treino pra ir pra Olimpíada. Ele virou pra mim, você foi pra Olimpíada? Eu falei, fui. Ele, caramba, você foi pra Olimpíada. Tipo assim, olha a emoção de um cara. É verdade. Eu tô levando um exemplo de um país que quantas medalhas de ouro os Estados Unidos ganham por Jogos Olímpicos há quantos anos? E olha o valor que ele deu só por eu ter ido. Sim. E aí onde eu falo um pouco daqui, que a gente traz um pouco daquela mentalidade do futebol, né? Que só interessa quem ganha. Talvez a mesma conversa e as mesmas perguntas, no final seria assim, você foi para uma Olimpíada? Fui. E aí, ganhou? Então tem essa um pouco de ter um reconhecimento. Foi até um vídeo que eu fiz quando eu estava em Tóquio, falar um pouco assim, porque a Olimpíada é uma coisa, tem um significado muito maior do que às vezes essa coisa. A Copa do Mundo eu sei o seu valor, claro. né? Tipo, você ganhar uma Copa do Mundo de futebol, mas a Olimpíada tem um significado porque eu tive o prazer de ir em Olímpia. Cara, e você representa um país lá, você né? Representa um país. Você vai com uma bandeira inteira, é isso que é o máximo. E ter esse reconhecimento, teria que ter mesmo aqui, né? Eu acho que é o que você está falando. Lá, isso já está na cultura do americano. Aqui, o Brasil que você está falando muitas vezes, a gente vê isso desde a base, né? A gente não vê incentivo, a gente não vê uma série de coisas. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a ver o esporte com outro olhar, a gente começa a valorizar mais. E isso tem que ser todo mundo, é uma rede, né? Com certeza, não tem como, entendeu? E é uma coisa que uma coisa puxa a outra, né? E tem aquela coisa assim, eu tive o prazer de ir à Olímpia, né, em Atenas, na Grécia, e saber a história dos Jogos Olímpicos. Então, assim, tem uma coisa diferente. Eu falo que a Olimpíada são vários sonhos, sabe? Você tem lá a pessoa que sonha em ir, você tem uma que sonha em ganhar uma semifinal, a outra uma final, a outra uma medalha. Então, numa Olimpíada, várias pessoas saem com vários sonhos realizados. Então, é aquela coisa de respeitar cada um. Claro. Porque cada um tem o seu objetivo dentro. Então, né, às vezes, você foi lá, você ficou em 5º, 6º, 7º, 10º. Cara, meu objetivo era esse, entendeu? Era meu sonho, era o que eu queria para minha vida. Então, acho que trazer um pouquinho disso, né? Acho que eu gosto sempre de falar isso, porque às vezes a nossa imprensa e os comentários, eles acabam, né, batendo um pouco demais na gente, nos atletas. Não em mim mais, porque eu não sou mais atleta, mas nos meus amigos hoje em dia que a gente fica atento, né? Eu continuo observando e tudo mais. Agora, a gente ia lá para a transição.
né, que você tinha comentado no início, a transição de carreira assim, não é fácil para atleta. Acho que é uma coisa assim, a gente tem que até ficar cada vez mais atentos e começar a ter realmente seja um programa, seja alguma coisa, porque o que acontece, né? Imagina que, poxa, eu nadei 20 anos da minha vida. Você parava a pensar, de 97 a 98 ali, 97 a 2017 que eu parei, olha como é que o mundo mudou. Então é muito difícil você tem que entrar num mundo que ele está totalmente diferente de quando você começou lá atrás, onde você deu um foco para uma coisa que foi 20 anos. E você tem que entrar num mercado, seja de trabalho ou seja de empreendedorismo, onde o mundo está o tempo inteiro, todo mundo ligado, e você tem que entrar naquela esteira com ela rodando, girando rápido. E às vezes sem uma preparação devida. Então, assim. Que a tua formação foi outra. Sua formação foi outra. Né? Você pode ter habilidades ali, mas isso que você está falando é correto. Tem um tempo ali para fazer toda essa transição. E o que é triste, às vezes, assim, não estou falando só Brasil, não, isso é mundo inteiro, tá? O que o Phelps falou no documentário. Às vezes a gente. O atleta ele doa ali anos pelo país, isso, sangue, suor, todos os atletas, e às vezes quando a gente para, né, é o que eles falam, pô, a gente não tem uma pessoa que seja que ajude a gente ou que guie a gente no caminho da transição de carreira, ou no caminho, pô, você acabou, pô, obrigado, valeu, próximo. Então acho que tentar de alguma forma, né? Isso já está virando uma discussão até dentro do Comitê Olímpico Internacional, porque assim, não é só aqui, são vários lugares, né? E eu acho importante essa transição, porque eu falo também como exemplo, a minha também não foi fácil, né? Apesar de, poxa, hoje o pessoal fala, pô, o Thiago tem um monte de oportunidade, o Thiago tem isso e aquilo, muita coisa eu construí durante minha carreira, seja meus amigos, meus contatos e tudo, e uma coisa assim, eu sempre tive um cuidado do que apresentar, do que falar, como falar com uma pessoa, até pra gente... Pô, a gente não se quer mais, nunca sabe o dia de amanhã, né? Então sempre tem um super cuidado quanto a isso. E os primeiros anos ali foram bem complicados. Agora começou a virar e vem uma pandemia no meio do caminho. Então, mas eu falo que assim, tudo vira aprendizado lá na frente, né? Acho que as dificuldades também, elas fazem com que a gente... É difícil naquele momento, mas depois você sai mais forte da situação. É verdade. Mas eu acho que você também tem muita contribuição com todo o teu aprendizado para o mundo de empreendedorismo. Eu acho que essa troca, ela é maravilhosa. Então, ter você também do lado de cá, ver que você está empreendendo, né? Você está investindo. Você pode ter começado tá investindo nos seus negócios, entrou como sócios em alguns restaurantes, lógico, né? Sua rede de amigos ali, as pessoas te propõem, você analisa. Provavelmente você não vai tocar a operação, né? Nem desses, nem de outros. E ver você também como investidor anjo. Eu acho que assim, tem vários aprendizados, tem muita contribuição aí também da tua rede, de vir, certeza que você tá trazendo esse olhar também para cá, mas eu acho que um fator super importante do que você falou é trazer esses gaps que você colocou para nós também, para a gente refletir mais, para a gente também valorizar muitas outras coisas. Para a gente também, quando a gente está falando lá do pool, né, que a gente vai falar do Sport Tech, das startups, a gente também trazer alguns conceitos para eles. Porque quando a gente está falando de tudo isso de negócio, mas no final a gente está falando do quê? A gente está falando de pessoas, certo. A gente está falando de famílias, a gente está falando de sonhos, que não muda muito o que a gente vive na nossa vida, né? Mas dar valor a isso, trazer essa importância, eu acho que é uma troca muito grande. Então, quando eu vi o Thiago Pereira, que eu já conhecia, falei que eu assisti o programa que você fez uma série, né? Uns programas super bacanas. Trazer tudo isso, ainda mais eu tenho 2 filhas e eu gosto sempre de trabalhar esses conceitos com elas, né? Você trazer tudo isso e ver que você agora tá do lado de cá também e ter essa contribuição, eu acho que assim, Thiago, sei que você vem devagarinho, você é tímido, fala, tô vendo... Mas eu acho que isso é fantástico, eu acho que assim, e você já faz parte de algumas redes, tem um aprendizado, tem a contribuição, tem pessoas, tem time. Então, eu acho que daqui para frente tem muito sucesso, muitos caminhos a percorrer e outra coisa. Só tem a aumentar, só tem a crescer, só tem a agregar. E aí você vai modelando, você fala assim, que tipo de empreendedor eu quero ser? Como que eu quero ser? E também qual o investidor? Como que eu quero ser? O que eu quero agregar?
E esse teu projeto de natação, ele é incrível. Por quê? Porque ele também vai dar uma quebrada aí e vai trazer você de volta à tua essência, né? Com Mas, certeza. E assim, e fazendo uma coisa, né, que, poxa, a natação é o que eu falo, ela me deu tudo que eu tenho, vamos dizer assim, me deu tudo que eu tenho fora da educação, mas assim, os amigos, a amizade, os resultados, o aprendizado, isso tudo veio dela. E uma coisa que você falou, realmente, você continua com o pé ali, né, na sua essência, e acaba que um pouco dos projetos, agora a gente falando também dos projetos, eles são ramos diferentes, mas eles acabam de alguma forma ou de outra sendo, continuam no eixo do esporte, vamos dizer assim. Então, exato. poxa, tem o projeto incentivado, né, que a gente vai começar Uhum. agora em Volta Redonda, com natação. Tem uma piscina em Jurerê que a gente abriu junto com meus sócios, onde aí lá já é já é particular, então assim, a gente ensina a criançada a nadar, aprendizado, né, idoso, pessoas mais velhas. A gente começou final do ano passado, então não tem nem um ano ainda, tá lá bem recente, né, então é mais um que está no ramo da natação. No projeto da Bossa Nova, de startup, para quem não sabe, hoje eu sou líder do pool de Sport Tech Wellness, de esporte e bem-estar, junto com a Bossa, onde a gente busca startups voltadas para esporte e bem-estar. E quando a gente fala esporte e bem-estar, até eu quis colocar esse bem-estar dentro Sim. do título ali junto, que eu Aham. falei com o Kepler na época, era mais por causa para as pessoas não acharem que a gente só está buscando coisa de alta performance dentro do Entendi. esporte. Não é. Lógico, pode aparecer uma Uhum. startup? Pode, mas assim, é para ficar um pouco mais amplo, né? Porque o esporte, ele não é só quem vai para uma Olimpíada ou Mundial. O esporte é bem-estar, o esporte é saúde, o esporte é tudo que envolve, né? Que engloba o dia a dia de várias pessoas. Então, a gente acabou ampliando um pouco mais até por isso, né? Para as pessoas não acharem, não, mas aí tem que ser uma coisa, porque às vezes você pode olhar o Thiago e você fala, poxa, mas ele é medalhista olímpico, então só vai entrar coisas que. Não, isso aí eu falo que a gente é 1% do processo. Então tem um mundo ali, né, que consome o esporte, consome esse dia a dia, que não faz parte, às vezes, desse 1%. Então a gente começa a olhar uma coisa muito mais abrangente, né? É, Tirando esse da bossa, tem palestras, né, que eu faço. A gente faz alguns eventos também, né? Agora, esse ano mesmo, a gente vai fazer pela segunda vez o Troféu Ayrton Senna de kart. Maravilha. Então, a agência 7 Points lá, que foi o primeiro escritório que eu montei, né? Que a gente usa muito ali para os eventos e para a parte de mídia, apresentação, né? Para os projetos pessoais e para algumas parcerias também a gente fecha, por exemplo. Eu fiz o link ali na época da Prevent Senior com o Comitê Olímpico. Sim. Então eles se juntaram, eu percebi que como atleta eu falei, cara, a gente precisa de alguma forma dar uma estrutura melhor para os atletas, seja de parte médica, tava muita gente sem plano de saúde, do Comitê Olímpico, de gente. Então assim, eu falei, cara, tem uma oportunidade aqui, vamos juntar as duas marcas. E é o famoso bom negócio, né? Quando tá bom Exato. para todo mundo, tá somando para todo mundo, ali soma pro COB, soma para Prevent, soma para atletas, Uhum. então soma para todo mundo. Então a gente faz isso também. Antes da pandemia a gente estava bem focado no troféu Thiago Pereira de natação. Sim. Então agora esse ano a gente vai até ver se a gente consegue fazer algum esse ano ou se vai jogar para o ano que vem, até pelo fato E é Brasil do projeto. Ou seja, ou a gente começou regionalizou? estado de São São Paulo Paulo. primeiro, Aham. até porque como a maior parte dos atletas está em São Paulo, é aquela coisa que eu, igual eu te falei do incentivado, né? Eu prefiro começar menor e a gente usa aquilo ali como um piloto e Sim. aí depois a gente vai aumentando. Certeza que isso vai ser escalado rápido, Porque né? senão, se você quiser já começar, né, Uhum. tipo, aí você acaba perdendo o controle. Porque, por exemplo, os dois primeiros troféus do Thiago Pereira, a gente teve prejuízo. Então você sai no negativo. Então imagina se você também abre demais, aí você bota todo, E não né? consegue nem fazer o projeto, né? Por conta da abrangência. A gente está falando Brasil. Então, focado em São Paulo, trabalhar nisso, expandir, vem parcerias. E eu acho que isso é fantástico, né? Eu acho que tem lições aí, né? Não é só a questão de um troféu. Você tem uma vida aí que são trabalhados para várias pessoas, para várias famílias, né? Que muda, né? Você transforma a vida de muitas pessoas. E o esporte, ele tem isso, né? Ele tem um poder de transformar. Então, quanto mais se a gente colocasse o esporte na nossa vida, na vida das nossas crianças, que hoje é tão digital, né? Eu tô falando isso, mas assim, eu tenho minhas duas filhas que
fazem algum esporte, mas óbvio que eu queria que fizesse mais. Então elas, olha, eu sei para mim, mamãe, de novo, né? Então eu também dou exemplo, né? Eu gosto de correr, eu gosto de fazer meia maratona, eu tenho que treinar, eu não gosto de academia, mas eu vou para academia, eu mostro para elas isso, né? Muitas vezes. Então eu acho que a gente precisa fazer isso, a gente precisa trazer isso, porque você transforma, né? Você transforma a comunidade, transforma famílias, não é só a criança. Tem hábitos dos pais, dos familiares. Então, eu acho que o esporte, ele tem tudo isso, a natação tem tudo isso. E quando a gente está falando dessa questão, vindo aqui até um pouco para o mundo do negócio, quando a gente está falando de startups, eu não conheço as startups que estão lá, né? Ainda não conheço, mas eu vou conhecê-las. Mas não necessariamente são pessoas que foram do esporte, que trabalharam ali. Foram algumas startups que criaram soluções para o esporte, não é isso? Isso, e amantes, né, do esporte. Então, Sim. muitos são amantes, praticantes. E é o que eu falei. Tiveram alguma necessidade, identificaram ali algum gap, tiveram uma experiência, né? Isso, às vezes uma dificuldade deles mesmo encontrar. Por exemplo, teve uma vez eu conversei com um cara de uma startup, não é nem nossa, tá? Mas eu achei muito bacana a ideia, porque assim, que ele estava falando? Depois, às vezes, que o pessoal sai da faculdade, você começa a complicar as práticas do esporte. Seja, sei lá, você jogar bola com o pessoal, você começa a ficar mais difícil de você juntar. Então, eu lembro que acho que ele estava criando uma solução que era assim, às vezes você entrava no aplicativo, você pegava ali quem estava em volta e você reunindo e acabava fazendo, né, juntar. Então, acho que tentar solucionar os problemas que o esporte tem, né, e trazer isso para a startup. E tem uma outra dificuldade também, né, Claudinha? Porque assim, a gente foi o primeiro pool de esporte no Brasil. O primeiro pool. E é o que eu falo, a dificuldade de ser o primeiro. Porque a partir do momento que você já sabe que você tem vários fundos, VCs, investindo num ramo, é muito mais fácil de você ter pessoas fazendo outras empresas, startups, para resolver aquele problema, porque você sabe que tem uma pessoa já investindo. Viu ali que deu certo. Opa, aquilo ali que ele tem investindo. A pessoa já vai no caminho. No esporte, como não tinha, depois até abriu outros, né? Eu falo que é importante abrir, fala, a gente não quer ser o único, né? Eu acho que tem que mais abrir outras pessoas que vejam o que a gente fez na Bossa como exemplo. Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas começarem a ver, opa, tem um nicho ali que é o esporte também. Então a coisa começa a movimentar e aí com isso você começa a trazer mais startups. Que se você pensar também daquele outro lado lá do esporte, é um pouco a mesma coisa. A partir do momento que você começa a incentivar mais, você vai ter mais gente praticando e isso vai fazer com que você ache, a sua peneira vai ser maior e vai fazer com que você ache mais talentos lá na frente. Então às vezes, olha só como é que é engraçado, né? Até a própria... como o esporte também com o negócio, ele é muito parecido. Sim. Exato. Porque é bem isso, né? A partir do momento que você tem, vão começar a ter muito mais startups, a gente vai ter uma peneira melhor, então a gente vai achar startups que vão solucionar melhores problemas, que é um pouco similar, né? Você colocando assim, tentar... Eu sempre tento levar para os dois mundos, né? Isso eu comecei a fazer bastante na minha palestra, sempre tentar dar o exemplo da natação e trazer, de alguma forma, para a vida real. Sim. Sabe? Porque às vezes, quando você fala só de, poxa, medalha, isso e aquilo... Você fala só de conquistas? Só de conquistas, aí as pessoas falam, nossa, é legal pra caramba. Agora, quando você começa a falar da dificuldade da conquista, você traz, às vezes, pro mundo, seja, sei lá, poxa, eu falo assim, na natação, como esporte, né, a gente fala que tem a Olimpíada, só que tem os obstáculos de curto, médio e longo prazo. Tem a jornada. Tem a jornada. Então, por exemplo, poxa, eu não tô acostumado a ler. Sei lá, eu não vou pegar um livro de primeiro, eu vou pegar um livro de 1000 páginas. Né? Você vai falar, pô, vou fazer o curto. Beleza, eu quero ler aquele de 1000, mas eu vou começar com o de 100. Então eu peguei o curto, depois vou aumentando até chegar, né? Então tem um pouco dessa jornada, e o esporte é a mesma coisa, né? Então eu não comecei já numa Olimpíada, eu comecei com, poxa, primeiro eu queria ganhar uma prova na minha região, na minha cidade, depois você vai para a região, depois ao estado. E aí você vai, né, de pouquinho em pouquinho. E essas pequenas conquistas... Mas tem que ser trabalhado sempre, né? Tem, sempre, não tem jeito. Não tem. Mas é legal porque essas pequenas conquistas a gente acha que não, porque se você só fica com um sonho lá na frente, às vezes você desanima. Então essas pequenas conquistas que você coloca na sua cabeça como objetivos, eles ao mesmo tempo eles servem como combustível. Sim. Porque, poxa, beleza, eu tô aqui na minha cidade, eu tô sonhando com a Olimpíada, se eu ficar só pensando na Olimpíada, vai estar muito distante.
Só que se eu ficar assim, poxa, eu quero ganhar aqui a competição da cidade, depois, então aí você vai evoluindo. Você vai evoluindo, isso vai te dando mais motivação, você vai ficando cada vez mais confiante, e aí você vai até chegar lá. Sim. Isso tem muito a ver com os negócios, né? Porque o que acontece? Você monta uma startup, você pensa o quê? Em unicórnio. O que muitos empreendedores pensam? O que a gente fala lá na Bossa, né? Unicórnio, 1000, né? Mas como que se constrói tudo isso? Não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. Então, quer dizer, tem todo um trabalho aí de conquistas, de olhar o que deu errado, voltar, ter resiliência, ter foco para montar tudo isso, né? Eu vou te falar que é legal a gente estar batendo esse papo, porque hoje eu vejo, não sei a sua opinião, mas hoje eu vejo a molecadinha mais nova, né? Eu vejo até, poxa, eu tenho primos lá, né? 18, 19 anos, saindo da facu. A galera tá assim, né? O pessoal já quer formar, ele já quer ficar milionário em 1 ano, vai ser CEO da empresa, já vou... Tô errado? Tá super certo. Já quero fazer tudo, vou investir nisso, vou investir naquilo. É. Cada hora eu vejo lá, porque ele manda às vezes no grupo, ela fala assim, cara, e olhar pra isso, olhar pra é cripto, não sei o que. Eu falei, cara... Tem um monte, mas assim, não vai ser da noite pro dia, cara. Você vai ter que ter um passo a passo, isso. sabe? E eu acho que isso também, eu não sei se... Aí é uma coisa que eu nem sei, entendeu? Até trazer pra discussão, não sei se por causa das redes sociais, por causa dessa coisa do imediatismo que tem tudo hoje em dia, né, tá fazendo com que os jovens também, né, eles saiam e querem tudo pra ontem. Sim. Né? Então, eu acho que na nossa época as coisas acabavam sendo um pouco, eram mais devagar, mas a gente sabia, né, que a coisa não vinha do nada. E aí eu acho também, por eles terem esse imediatismo, o que vem acontecendo hoje, muito caso de depressão, se frustram mais rápido, se frustram né? mais rápido, porque você não está acostumado a seja ouvir um não, ou às vezes você, sei lá, montar uma empresa e quebrar, e aí você acha que aquilo ali é o fim do mundo, aí você... Então, eu acho que está tendo um mix, né? Eu falo como tudo na vida, tudo tem um lado positivo e um negativo. Então tem um pouco esse cuidado também, essa geração, Thiago, essa geração, ela tá difícil. E é exatamente o que você falou, é uma geração que imediatista. Eu acho que tem várias contribuições aí. Tem a questão da mídia, tem a questão da própria geração, né? A geração veio com chip diferente. A gente fala, essa geração veio com chip diferente. Então, assim, você tem as redes sociais, você tem uma série de coisas. E outra coisa, você sabe disso, eu sei disso. Você coloca lá no teu Insta, você vê assim, como ficar milionário, né, em 5 dias. Então, assista a minha palestra, que eu vou te ajudar a ser um unicórnio, né? Monte seu negócio de sucesso, né? Eu saí daqui, eu era, trabalhava como empacotador e hoje eu sou bilionário, né? Venha, né? Então, quer dizer, não é só assim. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que filtrar. Então, eu sei disso porque eu já contratei estagiários, trainees, e também tenho casos de pessoas que falaram que na entrevista, alguns falaram assim, onde que você quer estar daqui em 1 ano? Eu quero estar sentada aí na tua cadeira. Não, na minha cadeira em 1 ano, eu demorei 20 anos para estar aqui. Então, isso tem um lado bom, porque... a garota vai. Mas também tem a questão da frustração, não tem preparo para isso. Não é em 1 ano que você vai sentar nessa cadeira. Então, quer dizer, você tem que aprender. Você quer fazer em 1 ano? Então, quer dizer, você consegue trazer 20 anos em 1? Não, né? Então, quer dizer, tem que fazer isso. Então, é isso que você falou também, são coisas que estão sendo trabalhadas hoje com essas gerações, que é a questão de depressão, né? Uma série de coisas. E eu acho que aí entram outros fatores, né? Que a gente também moldar. Isso a gente vê também nas nossas startups. São muitos empreendedores que têm aquela ânsia de chegar logo ao unicórnio, que é o que você falou. Não dá para você ir para uma Olimpíada, né? Você viu, hoje né? Então você tem que fazer um trabalho. Esse é um pouco do trabalho que a gente faz também, que a gente tem que trabalhar, mas eu acho que é uma troca também. Essa geração, ela também ajuda gerações anteriores a falar assim, não, eu também tenho que correr mais, eu também, né? Eu vou perder a minha cadeira, eu não vou perder a minha cadeira em 1 ano, mas eu posso perder muito rápido. E uma outra questão que a gente tem discutido também, que eu não sei como que você vê esse papel dentro das startups ou dentro do modelo, que é a questão de diversidade de mulheres. Você que fez parte do esporte, né? Até voltando um pouquinho a esse tema. Como que você, tanto naquela época como agora, você vê a questão de diversidade de mulheres? Assim, é mais complicado, tá? Eu vejo assim, eu vejo até um comparativo pela natação, que foi o meu esporte, tá? Realmente ainda as seleções elas ainda são
elas são formadas ainda por maioria homens, né? E assim, mas eu vejo uma evolução que tem tendo, vejo claramente, eu vejo bastante evolução. Isso falando da natação, né? Porque tem alguns esportes que você já vê aí um vôlei, né? Poxa, o time feminino do vôlei já vem histórico de muitas datas, vôlei masculino, né? Hoje a natação do Brasil, se a gente for começar a ver, a gente começou a ter uma história mais de uns tempos para cá, dos anos 2000 para cá. Né? Então era muito mais difícil a gente ter mulheres em seleção. Então, assim, eu lembro 2004, a Joana foi finalista, e aí já começou a vir mais mulheres participando, o final de seja revezamento, participando de mais Jogos Olímpicos, até chegar no ponto, né, que foi a própria Poliana ganhando a medalha olímpica em 2016. Poxa, a Ana Marcela agora sendo campeã olímpica em 2020, 2021, que ficou naquela Olimpíada 2021. E a gente já começa a ver essa evolução, porque o que é legal também? Lembra quando a gente voltou lá falando dos ídolos, né? Sim. Então, a partir do momento que você começa a ver mais isso, você consegue ter mais... sei lá, você tem mais crianças se inspirando, mais olhando, porque seja pra Aninha, seja pra Poliana. Então você foi um pouco do que aconteceu comigo, né? Eu olhava pro Gustavo, pro Xuxa e falava, poxa, será que um dia eu vou poder estar ali com ele? Será que isso aqui... Eu acho que de alguma forma, né, essa evolução, óbvio, eu falo muito isso, cara, ela não vem da noite pro dia. As pessoas acham que você vai mudar uma confederação assim, você não vai. Você vai mudar um país assim, você não vai mudar um país assim. Então, assim, você tem que ver nas mudanças, e do mesmo jeito que eu te falei lá do curto, médio e longo prazo, das vitórias, elas têm que ser comemoradas também. Porque é muito assim, pô, você fez uma vitória, você fez uma mudança, pô, eu mudei uma coisa. Eu tô vendo isso até pelo aquilo que eu tava te falando, né? A PND, que a gente tem falado no Plano Nacional de Desporto, sobre lei de incentivo de esporte, essa coisa toda, junto com o governo. Mas assim, às vezes você tem uma pequena vitória, assim, caramba, conseguimos, passamos, sei lá, passou do ponto A e foi pro B. Ah, mas isso aí não sei o quê. Mas, cara, foi uma vitória, cara. Calma aí, tá mudando, assim, as coisas estão indo para um caminho, né? Mas não é rápido. Tiago, a gente estava conversando aqui, tem uma questão muito importante, que é a questão do imediatismo, né? Não dá pra gente conquistar da noite pro dia. Então a gente está falando, não dá para o empreendedor começar e achar que daqui a pouco, em 2 anos, ele vai ter um unicórnio ou vai ter uma empresa bem-sucedida, começar a vender. Assim também é no esporte, né? Queria que você comentasse isso aqui. Eu vou te falar até, engraçado, uma coisa que aconteceu comigo durante muito tempo, né, da minha carreira. E às vezes, né, é engraçado porque na vida a gente acha que naquele primeiro momento, a gente acha, poxa, por que eu não consegui? Por que disso ou por que daquilo? E às vezes a gente só vai entender, né, lá na frente. Então, assim, 2004 foi minha primeira Olimpíada. Foi muito rápido minha carreira. Se eu parar pra pensar que em 2002 eu saí de Volta Redonda, moleque, e em 2004 eu tava numa Olimpíada em Atenas, no meu primeiro jogos, já aqui com Phelps, com Lotte e o pessoal todo, foi muito rápido, né? Sim. Foi uma subida muito rápida. E eu lembro até hoje que naquele ano a Sports Illustrated eles tinham me colocado como prata, que eles fazem meio que um pré da Olimpíada, tipo, o que você acha que vai ganhar a prova tal? Sim. Faz meio que não é um bolão, mas faz um negócio lá. E aí eu fui cotado como prata. E ali acabou não conseguindo, eu fui quinto e tal. Aí durante muito tempo eu comecei eu fui muitas vezes quarto lugar, porque eu tinha 3 grandes adversários na minha frente e durante muito tempo eu escutar que quarto e último era a mesma coisa, né? E você dava de quarto do mundo, mas aquela coisa. E tem uma frase, né, que fala que o segundo é o primeiro perdedor, alguma coisa assim. Tem essa galera aí, provavelmente quem nunca competiu, o cara que sentado atrás da TV lá. Todo mundo, que isso. Então, assim, e é legal porque quando você vira a pergunta, isso eu falo na minha palestra, né? Durante muito tempo eu fui quarto, eu tive que estar quarto e último é uma coisa, o Thiago decepciona, fica em quarto, mas é quarto do mundo. Encarar tudo isso. Você também encarar e continuar, né? Isso foi muito difícil. É difícil. Hoje em dia é mais fácil, porque assim, hoje em dia você entende, você leva tudo. Você leva, assim, você passou, né? Aquilo que a gente estava falando. Mas você sabe o seu valor, você sabe do teu potencial, né? Então também tem isso. Aí o que acontece? Aí as pessoas ficam lá, né? Quarto e último é a mesma coisa, quarto e último é a mesma coisa. Hoje eu coloco na minha palestra, eu viro a jogada e falo assim, cara, imagina se você fosse o quarto do mundo no que você faz.
independente da tua profissão, seja um trainee, seja um diretor de empresa, seja um CEO, seja uma empresa. Exato. Imagina, vamos lá, qual que é a quarta empresa de tecnologia do mundo? Então. Você não estaria satisfeita? Oh. Sei, se é a Google, agora eu nem sei, porque o negócio muda toda hora. A gente coloca depois o ranking aqui. Entendeu? Mas são essas. São essas. E assim, e aí quando eu comecei a ver, né, a minha medalha eu só fui conquistar em 2012. E durante muito tempo eu tinha que escutar isso. E aí de 2011 para 12 eu quase parei de nadar. Eu tive um resultado ruim no Mundial. E aí eu lembro até hoje, fui entrar para a prova e eu pensei assim, poxa, eu não posso ficar em quarto. Aí eu fiquei em sétimo. Né? E ali para mim já juntou com um monte de coisa na minha cabeça e tal. Eu falei, cara, sei, vou fazer uma outra coisa. Porque a gente já tem a pressão nossa. Você tava com quantos anos? Eu tava com 25. Porque a gente já tem uma pressão nossa como atleta, claro. Você já tem do clube, você tem um treinador, você tem um patrocinador, aí vem uma galera, às vezes, sabe, que era pra estar, e aí você desanima, a imprensa, tudo mais. E aí esse ano eu quis parar, acabei dando a volta por cima, né, junto até o Albertinho, que foi meu técnico na época, Gustavo Maglioca, foram bem importantes aí nessa transição pra mim. E aí foi quando eu percebi, né, que você... Como atleta não adianta você estar bem só fisicamente, você tem que estar mentalmente. Então, principalmente a natação, né, que um centésimo te tira ou te coloca numa final, numa medalha que seja, né, às vezes um pensamento como esse pode matar sua prova. É diferente de um futebol que às vezes você está 90 minutos, você tem você pode começar perdendo de 1-0 e ganhar de 2-3-1. Na natação, se você errar ou o atletismo, dependendo da prova, você errou, acabou. Você espera 4 anos para você tentar de novo. Né? Então, é duro, mas é isso. E aí, assim, minha medalha só foi vir em 2012, depois de todo esse processo. E quando ela veio, eu comecei a parar para pensar, lá atrás, na minha primeira Olimpíada, né, assim, com toda a ascensão, naquele ano mesmo, eu até acabei sendo campeão mundial no final do ano, na piscina de 25. E aí eu comecei a parar para pensar, eu falei, cara, imagina se eu tivesse ganhado aquela medalha naquele primeiros Jogos. Será que eu daria o mesmo valor para ela que eu dou depois de ter conquistado, depois de 3 jogos, né? Onde depois de 3 jogos, tudo que eu tive que abrir mão, tudo que eu tive que fazer, pô, eu cheguei e eu consegui, pô, eu ganhei do Phelps para conquistar essa medalha. Então, quando eu olho todo o cenário, eu falo assim, máximo. Talvez se ela viesse naquela época, eu não daria esse valor todo, sabe? Poderia ser uma coisa muito... Aí volta daquele imediatismo, porque o que vem rápido, às vezes você não valoriza tanto. E você estava preparado. E você também sabia do seu valor, né? Eu acho isso muito, muito bacana, toda essa tua experiência no esporte. E eu quero muito que você traga mais isso pra gente. A gente precisa muito isso no nosso ecossistema empreendedor, né? Eu acho, assim como eu, muitos tiveram aquela formação no corporativo, né? Papel, metas, tal. Então tem muitas coisas que a gente não teve, né? Então, como você falou, que chega um determinado momento, as pessoas estão lá na faculdade, tem que restringir aqui o tempo em esportes e muitas outras coisas. Tem muita gente que nem tem, né? Então, quer dizer, a gente fica nisso. Então, ter você fazendo parte desse nosso time agora, de empreendedorismo, de investidor, e você trazendo tudo isso nas suas palestras, eu fico muito feliz. Te desejo, assim, muito sucesso, que você realize muito e que essas startups de esporte, que são pessoas realmente que acreditam nisso, e quando a gente traz, a gente sabe a soma que tem, que seja uma contribuição fantástica. O pessoal tá falando que a gente acabou o programa. Quero te agradecer muito. Você é um cara que inspira e continue firme e forte. Bacana. Muito obrigada por ter vindo. Um beijo na Gabi e no Luca. Pode deixar, Claudinha. Muito obrigado você. Muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo a gente aí, acompanhando. Espero que tenham gostado. Se deixar, a gente fica aí quase que o dia inteiro falando. Temos assunto. Né? E deixa uma dica aí para os nossos... E é isso, eu acho que também o que é legal, assim, até falando sobre transição de atleta, né, sobre tudo que a gente vem falando, eu acho que a gente começar também, às vezes, pode ter uma iniciativa também, seja das empresas privadas, um pouco... Começar a fazer essa troca, sabe? Poxa, às vezes você tem um atleta que ele seja ter um sistema dentro das empresas onde você recebe um atleta como esse e você durante um tempo ali, você faz uma coisa como se fosse um trainee para ele conhecer cada área, para ele... Sabe uma coisa em conjunto? Eu falo que assim, cara, ninguém faz nada sozinho. Sim. Né? Apesar da natação ser um esporte individual, a gente tem todo um time por trás, né? Uma equipe por trás. E é a mesma coisa. O atleta, quando ele sai, ele acaba se sentindo sozinho. Então,
Tem um amigo meu que ele fala, tem um ditado, a gente sozinho mal risco com fósforo. Se a gente juntar todo mundo, a gente queima essa cidade toda. Então, assim, a gente precisa ter amigos, precisa ter pessoas perto da gente. Eu acho que, assim, eu acredito muito nessa troca também de informação, porque às vezes você está trazendo, seja um ex-atleta, né, parado, né, porque aposentado eu falo que é uma palavra muito pesada, né, a gente termina com 30 e poucos, né, então assim, depois que parou, você trazer isso, eu acho que pode ter uma somatória para os dois lados. Não tenha dúvida. Não só para o atleta na transição, mas como para sua empresa também, porque muito dos seus colaboradores, vamos dizer assim, Sim. eles também vão ter o que aprender com ele. Exato. Então, você tem essa troca também que eu acho que é importante. Então, é isso. Falar isso até como exemplo, porque vai que a galera escuta a gente, começa a ter ideias e criar uma coisa nesse sentido. Já tive algumas ideias. Então, eu acho que... E aí, eu acho que todo mundo ganha, que a gente volta naquele famoso bom negócio. Mas é isso, Claudinha. Agradecer, porque senão a gente fica aqui o tempo inteiro. E quem sabe a gente vem numa próxima aí, bate um papo e... Até falei com a Claudinha, vou começar meu podcast, então depois você vai ter que ir lá bater um papo comigo e a gente continua mais esses assuntos. A gente até combinou, né? Você falou que tem muitas reuniões com homens, né? Que você até me convidou para participar, para a gente falar de negócios, ter a visão feminina, a diversidade. E tem os meus grupos com mulheres também, que a gente vai te colocar para você falar de projetos e falar desses conceitos também. Porque quando a gente está falando de mulheres e esporte, imagina, né? Tem toda uma família ali. Então, muito obrigada. Generosidade sua ter vindo até aqui, um prazer enorme, sucesso nos negócios, assim como você teve e tem no esporte. Obrigado, Claudinho, um beijo para todo mundo e valeu.